Então, para responder as atividades de hoje, meninos, vocês vão primeiro ler o texto que está aí para vocês, As Aventuras de Huckleberry Finn, tá? Vocês vão ler o texto. Depois vocês assistam ao pequeno vídeo que eu coloquei lá, que é um trechinho só também. Pode não ser o filme, pode não ser o mesmo trecho do texto, certo? O texto vai relatar um trechinho da história e o filme vai relatar um outro trechinho, mas eles têm a ver uma coisa com a outra lá. Pelo menos o lugar, né, o espaço onde a história acontece, no finalzinho do vídeo vocês vão ver que as duas personagens vão entrar num bote, né, em um rio, e esse rio é o mesmo equivalente ao trecho que vocês vão ler, tá? Então, no finalzinho do vídeo, eles chegam no mesmo espaço que vocês têm aí, que é o trecho do texto. E depois vocês têm 7 questões para responder a respeito desta história. O que vocês vão considerar para responder as questões? Vão considerar o texto lido e podem também colher informações a respeito do vídeo. Então, o que você não conseguir perceber no texto, você pode buscar apoio no vídeo para responder as questões, tá bom? Então, vocês terão questões a respeito de personagens, né? Explicar quem são as personagens aí que aparecem na história. As que vocês se lembrarem, considerando tanto o trecho lido, o texto, como o vídeo, vocês podem colocar na resposta de vocês. Personagens são as pessoas que vivenciam a história, não é isso? Depois vocês vão ter que falar do narrador, aí nesse caso você tem que considerar o texto, não é? Porque lá no texto você vai ver quem está relatando a história pra gente. Lá no vídeo, as personagens conversam e você vê as cenas acontecerem sem a participação do narrador. Mas no texto a gente tem o narrador. Lá no texto, quem é que está contando a história para a gente? Esse é o narrador, certo? Vocês vão perceber lá no texto para responder a questão do narrador. Como que você vai perceber? Você vai olhar os verbos, os pronomes para descobrir quem é que está contando a história. Já na primeira frase do texto tem uma informação que te leva a descobrir quem narra a história, tá bom? Depois vocês vão ter que falar quem são os protagonistas. O que são protagonistas? São personagens, só que são as personagens principais da história. Uma ou duas, né? Vocês vão ver quem são as personagens principais. Essas são as protagonistas. Depois vocês vão ter que apontar uma personagem antagonista ou mais de uma, e pode ser também uma situação, certo? O antagonismo é um problema que atrapalha a vida do protagonista. O antagonista pode ser um personagem, pode ser uma situação. Vocês podem buscar recurso tanto no texto quanto no vídeo para descobrir aí o que é o antagonismo, quem são as antagonistas, né? As personagens antagonistas são aquelas que trazem problemas para a protagonista, como se fosse o vilão da história, certo? O vilão da história é um antagonista. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação difícil, né? A gente entende por antagonismo dentro da história, um problema, né, a ser enfrentado, um problema que o protagonista tem que enfrentar. Depois vocês vão falar do espaço, né? Em que lugar acontece essa história. Então, o trecho que vocês têm aí de texto escrito explica, né? Em que lugar que eles estão nesse momento aí. Porque a história do Huckleberry Finn é um nome difícil de falar, né? Ele é reduzido lá na história, a gente chama a personagem por Huck, é mais fácil. Então, é a história de aventura dessa personagem. É uma história muito grande, né? Uma história ampla, mas aqui vocês têm só um trechinho, então vocês vão considerar os trechinhos que você tem para poder vocês explicarem em que lugar acontece a história. O texto explica, tá? Pelo texto dá para você descobrir o espaço, que é o lugar onde acontece a história. E depois vocês vão falar também a respeito da linguagem. Para responder as questões a respeito da linguagem, meninos, vocês podem usar tanto o vídeo quanto o texto, mas eu acredito que se você observar o emprego da linguagem no texto, vai ficar mais fácil de você responder. Olha só, como que a gente analisa a linguagem? Aí, nessa atividade, ela pede que você observe qual personagem utiliza uma linguagem mais formal
E qual personagem utiliza uma linguagem mais informal? O que significa isso? Aqui no Brasil, por exemplo, todos nós falamos a língua portuguesa, é a nossa língua oficial. Só que quando a gente vai falar a língua portuguesa, né, por meio da linguagem, nós não empregamos essa linguagem de uma forma homogênea, ou seja, a gente não fala do mesmo jeito. Então, tem pessoas que aproximam a sua fala da linguagem formal, que é aquela que obedece às regras. Outras pessoas, nem tanto. Algumas, né, usam uma linguagem mais formal e outra menos formal, ou seja, algumas pessoas elas não tendem a obedecer tão rigorosamente às regras da língua, certo? Então isso é que a gente pode observar na questão da formalidade e informalidade da língua, né, da linguagem no caso. Então, dentro da história, vocês vão perceber que tem uma personagem que fala mais próximo da linguagem formal que a linguagem padrão, aquela que obedece às regras. E outra personagem desvia um pouquinho disso, quer dizer, tem uma linguagem mais informal, mais distante um pouquinho das regras. Então, você vai observar isso daí na hora de responder sua questão. E a última questão da tarefa de hoje, meninos, pede para vocês explicarem o que vocês entendem por variações linguísticas. Então, está relacionado a isso que eu acabei de falar. Nós aqui do Brasil, por exemplo, todos nós falamos uma mesma língua, a língua portuguesa. Só que nós não empregamos essa língua da mesma maneira. Ou seja, a nossa linguagem apresenta o quê? Variações. O que são variações? São formas diferentes, né? Nós expressamos a nossa linguagem de forma diferenciada, por diversas razões, né? São várias as ocasiões, às vezes até uma situação, por exemplo, agora eu estou aqui dando aula, então eu me preocupo em buscar uma linguagem mais formal. Quando eu estou batendo papo numa rodinha de amigos, eu já despreocupo com isso. E talvez aí nesse momento eu empregue uma linguagem menos formal. Então a gente não emprega a linguagem de uma maneira igual, né? A nossa linguagem ela sofre variações a depender de uma série de coisas, o lugar que a gente mora, o nosso grau de instrução, né, de escolaridade, a nossa idade, o ambiente em que a gente está. Então, dependendo disso tudo, a gente emprega uma linguagem diferenciada. As pessoas empregam uma linguagem diferenciada. Diferenciada porque sofre o quê? Variações. Então, o que são variações linguísticas? São as diferentes formas de se expressar a linguagem dentro de uma língua, certo? Então, reveja aqui, né, o que a professora explicou, o que é variação linguística, né, o que são variações linguísticas e responda lá a sua tarefa de hoje. Ok? Para hoje é só isso, acho que tudo que eu falei ajuda a responder lá. Beijinho e até a próxima!